Deus ele tem sido fiel conosco. Deus ele tem mostrado o teu favor, a tua misericórdia, dia após dia. E eu amo falar de Jesus. E hoje, o versículo 22, Marcos 8, versículo 22. E hoje nós temos motivo para agradecer a Deus. Porque passamos às vezes por momentos difíceis, mas sempre Deus ele se mostra conosco, sempre Deus ele mostra o seu favor conosco, mesmo nós não merecendo, ele mostra a sua fidelidade conosco. E hoje eu quero trazer para vocês o jugo da rejeição. É algo que o Senhor ministrou um tempo atrás no interior. Eu falei uma oportunidade de falar sobre isso. E veio a oportunidade sobre o jugo da rejeição. Muitas pessoas se sentem rejeitadas, abandonadas, isoladas. E eu creio que Jesus ele vai quebrar isso no nosso interior, porque Jesus ele não rejeita ninguém. No versículo 22, diz assim: quando chegaram a Betsaida, algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus e lhe pediram que o tocasse. E ele tomou o cego pela mão e levou para fora do povoado. Em seguida, cuspiu nos olhos do homem. Vou repetir: cuspiu nos olhos do homem. Pôs as mãos sobre ele e perguntou: vê alguma coisa? Recuperando aos poucos a vista, o homem respondeu: vejo pessoas, mas não as enxergo claramente. Parecem árvores andando. Jesus pôs as mãos sobre os olhos do homem mais uma vez, e sua visão foi completamente restaurada. Ele passou a ver tudo com nitidez. Então Jesus se despediu dele e disse: ao voltar para casa, não entre no povoado. Jesus disse: vai embora para a tua casa, não volte para a aldeia. Feche teus olhos, Senhor, a tua palavra é espírito e vida, Deus. Que o Senhor venha, Pai, falar com o teu povo, assim como o Senhor tem falado comigo. Que não saia nada de mim, mas de ti, Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu entrego essa noite em tuas mãos, Deus. Amém. Queridos, nós estamos aqui diante de uma passagem em que há duas pessoas rejeitadas. Uma é o cego e outra é Jesus Cristo. Jesus Cristo estava sendo rejeitado por aquele povo. Quando você lê, eu vou contextualizar para você, Marcos capítulo 8, Jesus, ele chega ali em Cafarnaum, chega ali perto do mar da Galileia. Então Jesus começa a fazer alguns milagres. Um milagre que Jesus começa a fazer é alimentar o povo. Porque tem uma multidão seguindo Jesus. E uma multidão estava com fome. Jesus olha com compaixão e fala: não posso mandar esse povo embora, sendo que eles estão com fome. Tem que dar para eles alguma coisa para comer. Pergunta aos seus discípulos: o que vocês têm aí? Temos 7 pães e alguns peixes. Jesus então dá esses pães. Jesus faz a multiplicação dos pães e dos peixes ali. Então a Bíblia vai dizer que todos comeram fartamente, a ponto de sobrar, e eles encheram o cesto e levaram para casa. Logo depois, se você for acompanhar, Jesus fazendo esse milagre, ele tem um encontro com os fariseus. E os fariseus, se você for ver no versículo 11, pede a Jesus: por que você não nos dá um sinal no céu? Indagando Jesus, eles discutem com Jesus: você está fazendo esses milagres aqui na terra. Por que você não nos dá um sinal no céu? Jesus olha para ele e fala assim: eu não vou fazer sinal algum a tu, vocês não vão ver sinal algum vindo de mim. Por que, querido? Porque Jesus sabia que eles estavam rejeitando ele. E
Jesus, muitas das vezes, deixa eu falar uma coisa para você, Jesus ele não se manifesta onde ele é rejeitado. A Bíblia diz que em Jerusalém ele não pôde fazer nenhum milagre porque eles não creram. A Bíblia também nos diz que ele também fala no livro de Mateus que o profeta ele não tem honra na sua própria casa. Então, querido, Jesus, ele não quis mostrar para eles que era o pão, que era o Cristo, para querer se aparecer, porque Jesus ele não tinha crise de identidade. Muitas das vezes só quer se aparecer quem tem crise de identidade. Quando nós sabemos quem nós somos em Cristo, nós não queremos se aparecer para os outros. Nós não queremos fazer mostrando para o outro. Nós queremos fazer mostrando para Deus. Por isso que Deus, todas as vezes que Ele ia falar com o Pai, Ele falava em secreto. Porque a Bíblia vai nos dizer que quando nós fizemos alguma coisa para alguém, para a gente não mostrar para as pessoas. Quando a nossa mão direita fizer, que a esquerda não fique sabendo. Porque Jesus fala, olha, quando você sabe quem você é e o que você faz para Deus, você não fica querendo demonstrar para as pessoas. E Jesus, querido, então ele fala para os fariseus, e logo depois, Jesus faz esses milagres. A Bíblia diz que eles entram num barco e está indo para o outro lado do mar da Galileia. Então os seus discípulos começam a ter uma briga dentro do barco. Por quê? Porque eles chegaram no barco, só tinham pão para comer. Eles falaram, olha, nós não trouxemos pão. Nós não trouxemos alimento, nós vamos passar fome. Então Jesus vê aquela discussão deles e fala para ele, olha, vocês não entendem. Por que vocês estão discutindo por pão, por causa de pão? Vocês não se lembram que eu alimentei com 5 pães 5.000 almas e com 7 pães 4.000 almas? Vocês viram isso? Por que vocês estão discutindo sobre isso? Por quê? Porque eles não entendiam que quem era o alimento estava no barco. Jesus falou, olha, vocês viram tantos milagres e estão brincando por causa de alimento. Com esse pão que vocês têm aqui, eu alimento todos vocês. Será que vocês não percebem ainda? E muitas das vezes, querido, a gente é assim, a gente discute por coisas que para Deus é muito tranquila de resolver. Mas nós às vezes queremos resolver do nosso jeito. A questão do alimento é uma delas. Quando nós somos apertados financeiramente, a gente começa a fazer certas coisas, a andar certos caminhos. Quando Jesus ele vem e fala, descansa, acalma o teu coração, continua fazendo o que você está fazendo, porque quem te sustenta sou eu. O pão que desceu do céu sou eu. E os discípulos então discutiram. Aí a Bíblia nos dizia que ele para numa aldeia, ele chega nessa aldeia, ele encontra um cego. E a Bíblia diz que quando ele encontra esse cego, as pessoas chegam e falam, olha, toca nele, porque ele precisa ser curado. Então a Bíblia, como nós acabamos de ler, Jesus pega esse cego, tira para fora da aldeia e cura esse cego. Mas eu preciso explicar para você qual cidade que Jesus estava, chamada Betsaida. Essa cidade é uma cidade incrédula, querido. Por que Jesus pega então esse cego e tira para fora da aldeia? Porque o povo lá era incrédulo. O povo não acreditava. Jesus, querido, era rejeitado naquele lugar. Mesmo Jesus tendo feito vários milagres lá. Jesus fez vários milagres na Galileia. Jesus ele cura o cego. Jesus ele anda sobre as águas. Ele acalma a tempestade. Ele faz aquela pesca milagrosa. Tudo ali naquela cidade. Mas mesmo assim o povo não cria nele. O povo é incrédulo. E todos nós sabemos que quando o povo é incrédulo, você pode fazer o que for, falar o que for, mostrar o que for, que o coração duro, as pessoas não aceitam. Por isso que não é muito falar, é o Espírito que convence. Porque não é a minha obra. A gente pode fazer, pode falar, pode fazer, pode falar. Mas quando o coração está duro, é só o Espírito que consegue quebrantar. Por quê, querido? Porque o incrédulo, ele só reclama. O incrédulo, querido, nada para ele está bom. O incrédulo, ele não ajuda ninguém. O incrédulo, ele é pessimista. O incrédulo, querido, ele não elogia ninguém. Jesus podia fazer, e mesmo assim eles iam arrumar jeito de criticar Jesus. Então Jesus está no meio do povo incrédulo. Então ele pega esse cego, tira do meio e fala, aqui eu vou operar um milagre. Por quê, querido? Porque Jesus queria curar aquele homem, o interior daquele homem e o exterior daquele homem. E a forma de Jesus
curar aquele homem era cuspir no rosto dele. Porque você vai entender por que Jesus já entendeu. Jesus tira aquele homem porque o povo era incrédulo. Mas por que Jesus cospe no rosto daquele homem? Olha que loucura, imagine hoje. Ver uma pessoa aqui e a gente vai lá, de repente, um cego, a gente cospe no rosto dele. Você já imaginou? Se Jesus faz isso no meio da multidão, o que eles vão fazer com ele? Esse cara é louco, cuspindo. Mas, querido, mas por que Jesus fez isso? Porque naquela época, era costume das pessoas, eles rejeitavam o cego. E muitas das vezes ele cuspiu no rosto do cego. Quando passava o cego, ele cuspiu no chão. Às vezes cuspiu no próprio rosto do cego. Então, querido, aquele cego tinha um desprezo, uma rejeição. Jesus, então, olha para aquele cego, ele fala, olha, eu não vou tocar nos teus olhos, mas eu vou tocar na tua alma primeiro. Por isso que se você for ver, a cura quando Jesus, ele começa a curar aquele homem, ela tem duas etapas. Porque quando Jesus se prepara para cuspir no rosto daquele homem fecha os olhos e fala, mais um que vai me rejeitar. Mas Jesus, ele fala para aquele homem, hoje eu vou usar o que te fere, eu vou te usar para te curar. Então Jesus pega aquela saliva, aquele cuspe e fala, o que te fere, hoje eu vou te curar. Vai servir para te curar. Então ele cospe no olho daquele homem e fala, o que você vê? Ele fala, olha, eu vejo pessoas, mas como árvore, andando. Jesus falou, olha, abriu os teus olhos espirituais. Abriu os teus olhos espirituais, agora eu vou abrir os teus olhos físicos. Então Jesus vai e toca no olho daquele homem e fala, o que você vê? Ele fala, agora eu vejo pessoas, agora eu estou restaurado, agora eu estou curado. Por quê, querido? Porque Jesus, antes de tocar o exterior, ele toca o interior. Porque todo doente, querido, ele se sente rejeitado. Todo doente, ele quer ficar no canto dele. Ele acha que as pessoas estão olhando para ele com desprezo. Às vezes os doentes, queridos, eles têm crises dentro deles que eles não conseguem resolver. Porque a mente deles, eles têm vários sofismas. Eles acharam, o que vão pensar de mim? Eu não vou lá não, eles querem sempre ficar na deles. E muitas das vezes, querido, muitas das vezes o doente ele é rejeitado. A maior dificuldade hoje é a igualdade. Tratar todos da mesma forma, isso é a maior dificuldade que nós temos no mundo hoje. Por quê, querido? Porque no mundo aí fora, se você não trabalha, você não serve. Se você não faz, você não serve. Ou seja, querido, é um mundo hoje que não dá oportunidades. Mas Jesus, querido, ele tinha uma visão ampla de tudo. Jesus, querido, ele tinha uma visão de um povo e de um indivíduo. Ele viu o pecado de um povo, de uma região, mas dentro desse povo, ele via um indivíduo. Por isso que lá em Sodoma e Gomorra, ele falava, se tiver um justo, eu não destruo a terra. Porque ele olhava o pecado da terra. O povo era pecaminoso, incrédulo. Mas ele olha, mas no meio desse povo tem um justo. Por quê, querido? Porque eu já falei isso aqui, Jesus ele trata como indivíduo, ele nos trata de forma individual. Sim, quando Jesus, muitas das vezes, querido, ele vem num lugar por causa de uma pessoa. Às vezes a gente se pergunta, poxa, mas um lugar é assim, a igreja é assim, o pessoal é assim, mas por que está tendo tantos milagres? Por que Deus opera? Porque tem um justo lá. E por causa de um justo, Deus ele se manifesta. Deus ele não destrói, ele poupa o seu povo. Então, querido, Bet sai é uma região muito incrédula. O que a incredulidade traz? Traz murmuração. Murmuração é teimoso para a nossa casa, para a nossa vida. Se a gente ficar sempre murmurando, criticando, murmurando, quem vai nos acompanhar são demônios. Por quê, querido? Porque a incredulidade, a murmuração nos leva à derrota. E Jesus, eu já falei, ele não pega a incredulidade.
incredulidade. Ele opera onde tem fé. Jesus, ele não opera na incredulidade, ele opera onde tem fé. E nós precisamos ser igual a este homem, este cego que tinha fé. Quando Jesus pega ele pela mão, ele fala: eu vou contigo. Eu confio em ti. Então aquele homem é tocado pelo Senhor Jesus. Então Jesus cura aquele homem. Mas no final Jesus fala para aquele homem: olha, não volta para a tua aldeia. Vai para a tua casa. Por quê, querido? Porque Jesus sabia que o meio que aquele homem estava não era o meio em que ele deveria estar. Muitas das vezes, querido, Jesus precisa nos tirar do meio onde a gente vivemos. Muitas das vezes, Jesus ele tem que curar a nossa vida, sim, mas também ele precisa transformar um lugar. Porque tem lugar que não é para nós estar. Tem lugar que não é para mim estar. Tem lugar, querido, que vai impedir a tua cura. Tem lugar que vai impedir o seu progresso, o seu crescimento. Tem um ambiente que você não consegue crescer nele. Porque é um ambiente de derrota. E Cristo ele tem um lugar nele para nós. E ele tem um lugar. E Cristo fala para aquele homem: olha, não volta para lá não, vai para a tua casa. Eu te tiro do meio hoje, te levo, te dou uma nova história, vai viver o teu destino, o teu chamado. Temos que ser pessoas bem resolvidas em Cristo. Hoje é dia de Jesus quebrar toda a crise existencial, toda a crise do nosso interior, toda a crise de identidade. Temos que sair daqui convictos de quem nós somos em Deus. Não paralise com as críticas. Não pare o teu chamado por causa das críticas. Por quê, querido? Porque eu tenho algo para falar com você. Se o mundo e as pessoas te rejeitam, Jesus não te rejeita. Em Isaías 49:15 ele diz: acaso pode uma mulher se esquecer do filho do seu ventre, que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre, mas ainda que essa mãe se esqueça do seu filho, eu jamais me esquecerei. Eis que tenho o teu nome gravado na palma de minhas mãos. Ainda que as pessoas te critiquem, ainda que o mundo te critique, ainda que falem mal ao seu respeito, Deus ele não te deixa. Jesus ele se compadece com a tua causa. Não se sinta rejeitado, querido. Eu sei que a rejeição dói, é algo que dói muito. Porque se você for ver as pesquisas, elas apontam que no nosso cérebro, a mesma dor que o rejeitado sente, a mesma dor do interior, a mesma dor física, como se tivesse quebrado o braço, é a mesma dor. E por isso que se você for ver na Bíblia, querido, Jesus ele veio nos rejeitados. Ele sentava com os rejeitados. Ele comia com os rejeitados. Ele falava: olha, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Mas nós precisamos ser bem resolvidos nele e falar: Senhor, ainda que minha mãe me abandone, o mundo me abandone, as pessoas falam de mim, as pessoas me criticam, me abandone. Eu creio que eu quero, eu estou no caminho certo do Senhor, e no tempo certo o Senhor irá fazer na minha vida. Jesus te chama hoje, saia da rejeição, saia do lugar onde está doendo, o ambiente que está te machucando, saia daquilo que está te ferindo e venha para a luz. Por quê, querido? Porque Jesus é saúde. Saúde física e saúde espiritual. Filhos saudáveis. Por quê, querido? Porque a obra do Senhor ela não é fácil, mas ela é prazerosa. E Cristo precisa, querido, de pessoas saudáveis, porque nós precisamos levar o Evangelho de Cristo. Tem muita gente doente aí fora.
E nós precisamos ter a nossa visão, a visão de Cristo, querido. Porque, querido, quando nós estamos tentando provar para aqueles que acham que são uma coisa, tem pessoas precisando do pouco que nós temos. Ah, eu não sou perfeito, Deus, mas o pouco que eu sei, eu consigo alimentar 5.000 pessoas. Eu não sou perfeito, Deus, mas o pouco que o Senhor me dá é o suficiente para abrir a minha cela e cuidar de vidas aqui. Olha, tem tantas pessoas aqui, Deus, que também estão igual a mim, pecador, miserável, mas estão entendendo quem isso é através da minha vida. Por quê, querido? Sabia que muitos que estão na Cracolândia, no tráfico de droga, estão lá porque foram rejeitados. Deus, Ele não rejeita pessoas, Ele rejeita pecado. Jesus, querido, no céu, Ele era jogado isolado. Se você for ver na Bíblia, tem céus que ficavam pedindo esmola, mendicando. Jesus, Ele olha para essas pessoas e fala: olha, eu te tiro hoje da condição que você vive e te trago para cá. Ou seja, querido, sai da rejeição. Jesus não rejeita pessoas, Ele rejeita pecado. O céu não rejeita pessoas, Ele rejeita pecado. Mas você mesmo não pode rejeitar você mesmo. Se você mesmo se rejeitar, querido, rejeitava Jesus, mas Ele mesmo não se rejeitava. Ele falava: olha, se você soubesse com quem você está pedindo água, se você soubesse com quem você está falando. Por quê, querido? Porque Jesus sabia quem Ele era. E quando você sabe quem você é, você não precisa ficar mostrando nada para ninguém, querido. Você não desanime com as críticas, mas também não seja guiado pelos elogios. Você seja guiado pela sua identidade em Cristo. Ou seja, querido, Jesus, Ele pega aquela rejeição que Ele tinha e Ele então se aperfeiçoa no meio da rejeição. Então, querido, é isso que nós temos que fazer, se aperfeiçoar. Quando Jesus estava sendo rejeitado, Ele estava cumprindo somente o propósito dEle. Quanto mais rejeitado, mais aperfeiçoado em Cristo nós somos. Porque aquilo que o mundo rejeita, Jesus abraça. O drogado que o mundo rejeita, Jesus abraça. O homossexual que o mundo rejeita, Jesus abraça. O pobre que o mundo rejeita, Jesus abraça. Porque Jesus, Ele ama pessoas e não coisas. Ele quer nos curar e nos libertar. Existe um lugar em Deus para nós. E é esse lugar que Ele quer nos levar nessa noite. Não tem esse sentimento de rejeição dentro de você. Não ande pensando em rejeição. Seja quebrado hoje esse jugo. Por quê, querido? Porque Jesus conta comigo, Ele conta com você. Essa rejeição pode trazer sentimento de raiva, de desistência, de ansiedade, de depressão. Ou seja, não se torne nulo. Muitas causas de depressão, ansiedade. Se você for ver a raiz aqui, é pessoas que se sentem desprezadas, que se sentem nulo, se sentem nada. Muitas pessoas que se suicidam é por causa disso, por causa da rejeição. Ninguém está nem aí para mim, para meus problemas. Mas eu sou problemático. Querido, quanto mais problemático, mais amor nós temos que expressar. Por quê, querido? Porque essas pessoas precisam de amor, de cuidado. Jesus, Ele toca nos olhos e cura a alma.
Seja liberto nessa noite. Não somente curado, mas liberto. Em nome de Jesus. Por quê, querido? Porque Satanás veio para matar, roubar e destruir. Jesus veio para dar vida e vida em abundância. E nessa noite, querido, eu falo para você, existe um lugar, querido, que é de vale, mas um lugar que é de monte. Deuteronômio capítulo 11, ele fala, olha, a terra que eu vou levar vocês é uma terra própria, mas não é uma terra de vale, é uma terra de monte. Mas sabe de uma coisa, eu, Senhor, vou estar cuidando da terra. Na presença do Senhor, querido, tem momentos de vale e momentos de monte. Momento de humilhação representando o vale, momento de exaltação representando o monte. Mas no vale, querido, é humilhação. Deus revela a sua misericórdia. Em nome do Senhor Jesus, e no monte, Ele revela o seu poder. Se você está passando pelo vale, Deus vai revelar a sua misericórdia na tua vida. Mas se você também está sendo exaltado, entenda que é o poder de Deus que está fazendo isso. Porque, queridos, humilhados são exaltados. Em nome de Jesus. Assim como os sonhos daquele servo foram restaurados, assim como a vida daquele homem foi restaurada, talvez ele nem poderia voltar para a casa dele. Porque Jesus, olha, vai para a tua casa. Talvez ele não vivia ali na rua. Talvez vivia ali no meio daquela sociedade. Jesus falou, olha, vai para a tua casa. Vai viver o teu chamado. Vai, porque Jesus, ele veio para nos dar destino. Ele dá um destino para aquele homem. Olha, vai viver em família. Por quê? Porque você e a sua casa servam o Senhor. Não fica no meio dessa turma, não. Porque é uma turma que não quer nada com nada. Porque Jesus, ele não tem compromisso com quem não quer nada com nada. Jesus, ele tem compromisso com quem tem fé nele. Porque, querido, muitas das vezes estamos substituindo a fé pela perfeição. Pessoas perfeitas muitas das vezes não têm fé, querido. Sabia disso? Tem muitos ateus que têm uma vida correta, íntegro, mas não têm fé, não creem. Conheço um professor de teologia, da aula de teologia, um homem íntegro, correto. No final ele falou, olha, eu não creio. Eu ensino apenas com aula aqui, mas eu não creio. E com isso substitui a misericórdia, querido. Sim, Jesus ele fala, ele cura, mas ele dá destino. Mas primeiro que ele temos que olhar com um olhar de misericórdia. Fala, olha, a tua cura está na mão do Senhor. Olha, você está se sentindo rejeitado, você tem essas crises, mas olha, assim como Jesus, ele olhou para aquelas pessoas na Bíblia, eu olho para você nessa noite, eu olho para você hoje e falo, olha, Deus tem misericórdia sobre isso, estou aqui para orar por você, não vou te julgar, não vou te maltratar, não quero nem saber, eu quero simplesmente orar de misericórdia. Não importa quantas vezes você caiu, não é quantas vezes que você peca, mas é quantas vezes você se arrepende. Ou seja, querido, você pode errar 70 vezes 7, mas 70 vezes 7 você fala, me perdoa, Deus. Você é perdoado. E depois que você é perdoado, você aceita. Agora eu só, olha, agora começa uma nova vida. Aí você começa a colocar novos caminhos, mudanças de mente, mudança de vestimenta, mudança de ambiente. Por quê, querido? Porque Jesus, ele te tira do estágio, te coloca em outro. Ele eleva o seu nível. Ele fala, olha, esse ambiente não é mais para você. Agora você tem que entrar nesse ambiente aqui. Porque eu vou fazer na tua vida é grande. Por quê, querido? Jesus, ele quer corações dispostos. Ele não precisa de pessoas perfeitas. Ele precisa de pessoas que querem fazer a obra. Porque quem salva não sou eu, querido. Quem salva não somos nós, é Jesus. Quem curou aquele cego não foi as pessoas, foi Jesus. Tem muitos cegos aí, querido,
que Jesus faz com aquele homem? Pegou na mão dele. Muitas vezes nós vamos ter que ser assim: olha, filho, você está cego espiritual, mas eu pego na tua mão hoje, te ajudo a caminhar. Vem caminhar comigo. Eu vou te tirar desse ambiente, vou te levar para um lugar onde você vai ver, você vai mudar a tua vida. Porque se uma igreja não tem transformação de vida, ela não é uma igreja de Cristo. Eu tenho que acreditar na igreja. Eu tenho que falar: olha, vai para a minha igreja, porque lá você vai ter sua vida transformada. Esse ambiente, Jesus vai te transformar lá. Ele vai mudar o teu patamar. Nem onde você está, não. Porque tudo aquilo que Jesus toca é transformado. Todos que Jesus tocaram foram transformados. Tudo que Jesus toca se torna milagre. E não há problema que ele não possa resolver. Não há milagre que seja impossível para ele. Estamos vendo pessoas como árvores andando. Jesus fala: olha, não é essa visão que eu quero que você tenha das pessoas. Ele vai e toca naquele e fala: é essa visão que eu quero que você tenha. Não vê as pessoas da sua maneira, não. Vê as pessoas da minha maneira. Então vamos ter crise de identidade, querido. Por quê, querido? Porque quanto mais, eu vou falar uma coisa para você, quanto mais busca com Deus, mais Deus vai te engrandecer, mais você vai se atacar. Mais vão te ferir, mais vão te rejeitar. Mais vão falar assim: esse cara acha que é quem? Fala multidão, eu não sei o que lá. Essa aqui é a realidade, querido. Essa aqui é a realidade. Por quê, querido? Porque não entende que eu tenho que torcer para a vitória do meu irmão. Olha só, cara, que Deus continue te abençoando. Que você continue nessa caminhada. Olha, assim, se você abrir os teus olhos, eu estou com meus olhos cegos. Me ajuda a enxergar o que você está enxergando hoje. Eu quero viver o que você está vivendo. Agora, querido, fica no ambiente. Eu te incrédulo, Jesus, você viu, ele saiu do ambiente. Jesus, ele não deu satisfação aos fariseus. Jesus, ele sai desse ambiente e fala: olha, eu prefiro sentar com milhares de pecadores e alimentar todo mundo que está vindo atrás de mim do que ficar com meia dúzia ali e só fica criticando. Meia dúzia de fariseus querendo pegar Jesus, discutindo com Jesus, falando: não tenho pacto com vocês não, você está com 5.000 ali pecadores, eu vou alimentar todo mundo, mas são 5.000 que estão vindo atrás de mim, porque entenderam que são pecadores. As pessoas iam atrás de Jesus. As pessoas iam atrás de Jesus. Chega um momento que Jesus fala: olha, não fala sobre o lá que eu fiz não, fala não. Fica na sua, não fala não. Sempre que Jesus chegava, as pessoas vinham ao redor dele. Vinham, seguiam ele. Porque eles falavam: quem que é esse cara? Quem que é esse aí, cara? Jesus fala, se você for ler depois, capítulo 8 aqui, ele perguntou: olha, o que as pessoas estão falando de mim aí? Ah, uns falam que você é João Batista, uns falam que você é Elias. E ele perguntou: mas e vocês? Quem que vocês falam que eu sou? Ele falou: olha, Pedro falou: olha, tu és o Cristo. Tu és o Cristo. Ele falou: olha, não fala para ninguém isso não. Fico com vocês, não fala para ninguém que eu sou o Cristo. Aqui na Bíblia, Marcos capítulo 8. Então Jesus, ele segue cumprindo o seu propósito. Quando somos pessoas bem resolvidas, a gente não precisa ficar falando quem nós somos. Não precisa falar não precisa falar quem que eu sou não, deixa. Deus justifica o justo. O justo não se justifica, Deus quem justifica. Por isso que Jesus fala: olha, não tema quem pode matar o corpo, mas tema quem pode matar a alma. Temam a Deus. Não temam os homens, não. Por isso, saia dessa crise de identidade, dessa rejeição. Não fica temendo o homem, não. Porque o homem é mortal, querido. As pessoas que te criticam, eles falam para você: amanhã vão estar pedindo oração para você. Então, olha aqui, ora comigo, que eu estou passando por isso. Aí Deus vai usar você para orar por elas. Fala assim: você era crítica, era isso, era aquilo. Mas hoje Deus me usa. Que seja levanta em nome de
Jesus, recebe a cura. Eu sou pessoa que resolvida. Eu não estou nem aí porque estão falando de mim. O que eu quero é a minha cura, a minha libertação. Porque os rejeitados do mundo são aceitos para Deus. As pessoas rejeitaram a Jesus, mas Deus aceitou Jesus. E Deus fala: esse é meu filho amado, aqui eu tenho prazer. As pessoas não conhecem o poder, não sabem quem ele é. Mas esse é meu filho amado em quem eu tenho prazer. E isso basta. Vamos para o Senhor, querido. Aleluia. E isso basta. Esse é o meu filho. Importa que Deus dê testemunha. Deus vai lhe falar: esse aí é meu filho. O mundo está criticando, o mundo está rejeitando, o pai abandonou, a mãe abandonou, a sociedade abandonou, mas eu tenho prazer nele. Na hora certa eu vou exaltar ele, na hora certa eu vou cumprir, eu vou tirar ele dessa prisão que ele vive. Por quê, querido? Porque Jesus não veio para aprisionar as pessoas, mas a Bíblia vai nos dizer em Isaías que ele veio para libertar os cativos, tirar os cativos de prisões, porque o Espírito do Senhor estava sobre ele, e ele foi ungido para pregar o Evangelho, para libertar os que estavam cativos. Aonde Jesus está, a liberdade. Aonde Jesus está, a liberdade. Não seja preso a nada nessa terra, querido. A Bíblia vai nos dizer: olha, não se apega às coisas deste mundo. Não põe teu coração nessas coisas. Se apega às coisas do alto. Não seja preso a nada. Seja livre, solto. Não se prenda a nada nessa terra. Por quê, querido? Porque nosso lugar não é aqui. Nosso lugar é lá. Aqui é somente uma passagem. E lá que nós iremos ter a nossa vida. E nessa noite, Jesus fala: vem para fora. Eu já fui também depressivo, já tive complexo de inferioridade, sempre achava as pessoas melhor do que eu. Se falava uma crítica comigo, eu já parava, não queria fazer mais, já fui assim. Até um dia, em 2007, no meu encontro com Deus, quando eu encontrei Jesus face a face naquele encontro, ele falou: filho, hoje a tua história começa. Essa depressão que você viu, acabou com ela hoje, nunca mais tive depressão. Às vezes é assim, que você está fazendo, se alguém te critica, você já para. Aí você desanima, você vai para dentro de uma caverna e fica ali. Ninguém me ama, ninguém me quer. Nossa, ninguém me aceita, olha todo mundo. Não, querido, não. Não pense assim. Muitas das vezes você é imperfeito, igual a mim. Começa a fazer uma cela, começa a pregar e fala: olha quem é você. Você que semana não sei o que lá, você que não sei o que lá. Não olha para isso não, que ele fala: eu sou um pecador, mas eu estou buscando a Jesus. Eu erro mesmo, mas eu estou aqui buscando a Jesus. Eu estou no lugar certo, eu estou aqui aos pés de Jesus. Uma hora Deus muda aqui. Eu falo isso para vocês, que eu já vi. Esses dias eu contei para vocês com o Rodrigo. Falei: Rodrigo, ganhei minha noite, cara. Ganhei minha noite, fui num churrasco de amigos antigos. Tinha uma menina assim, cética de tudo. Uma menina incrédula, uma menina que eu falei: essa aí, lá atrás. Eu falei: essa aí, não, essa aí. Menina fria. Queridos, passou uns 3, 4 anos, encontramos. Rapaz, vai batizar semana, daqui a umas 2 semanas. Quando eu vi a menina transformada, eu falei: você? Eu falei: meu Deus, cara, meu Deus, me perdoa, Senhor. Eu achava essa menina, querida, transformada, amando a Jesus. Ó, batizar, eu quero você. Eu falei: com certeza, vou lá no seu batismo. Então é isso, querido, Jesus, ele transforma. Mas vamos ter a visão de Jesus, querido. Vamos ter uma visão ampla. Vamos olhar o hoje, não vamos olhar o amanhã. Olha, hoje você está assim, mas amanhã eu creio que você vai estar lá em cima pregando o Evangelho. Porque esse Evangelho é transformador, querido. Tem muitos cegos aí, vamos pegar na mão deles, tirar eles do ambiente que eles estão. Vamos falar: hoje eu te dou um destino. Vá, em nome de Jesus, você está cego espiritual, mas eu te trago para o meu ambiente. E eu creio que Deus irá fazer na tua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se coloque de pé nessa noite. Pior cego é
aquele que acha que não está certo. Em nome de Jesus. O Verbo vivo desceu do céu, está aqui nessa noite. Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Ele é o Pai dos órfãos e o esposo das viúvas. Saia da rejeição. Não viva de esmola. Busca o Senhor. Não tenha crise de identidade. Não tenha crise. O que estão falando, o que estão pensando. Pensa assim não. Pensa assim não. Busque a Deus. Busca a tua cura. Busca a tua cura. Porque eu creio que os que te condenam, os que te criticam, Deus vai usar você para alimentar eles. Deus vai usar você me criticar, você me perseguir. Mas hoje levanta e anda em nome de Jesus. Levanta e anda. Hoje eu tenho para você a cura, a libertação. Em nome de Jesus. Jesus hoje te toma pela mão, diz: eu te tiro dessa cegueira. Eu te tiro dessa caverna da rejeição. Eu te tiro dessa caverna e te coloco hoje de pé e te falo: vamos viver o teu chamado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Bethsaida é uma cidade que não creu em Jesus. Mas teve um homem que creu em Jesus lá. E isso basta. Se houver um justo, querido, se houver um justo, a terra é sarada, a terra é curada. Que nós possamos ser esse justo, querido. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, que possamos cuidar e amar as pessoas. E não amarem o pecado, mas as pessoas entender que elas são, mas que Deus transforma, Deus cura. Elas estão apenas cegas, querido. Em nome de Jesus, quem me chamou é Jesus Cristo. Quem nos cuida de nós não dorme. Quem nos chamou, a Bíblia diz que Ele trabalha por aqueles que esperam nele, esperam no Senhor, confia nele, mas Ele fará. Deus, essa angústia, esse mal, essa depressão, Deus, tira da minha vida, essa rejeição, esse sentimento de culpa, esse sentimento, Deus, tira da minha vida, que eu possa ser liberto nessa noite, em nome de Jesus. Não rejeite, querido, a quem Deus aceitou, em nome de Jesus. Deus fala para aquele homem: olha, aquela sociedade te rejeita, não volta para aquela aldeia não, vá para a tua casa, porque a tua família te aceita, vá para lá, em nome de Jesus, querido. Se você está sendo rejeitado num lugar, querido, é porque esse lugar não te merece. Peça para Deus te tirar desse lugar e te colocar no outro. Se você está sendo rejeitado neste lugar, é porque esse lugar não te merece. Porque coisas boas só são rejeitadas em lugares ruins. Coisas boas são rejeitadas em lugares ruins. Agora, coisas ruins não são rejeitadas em lugares bons. Porque os lugares bons entendem que o que é ruim, uma hora vai ficar bom também. Uma hora vai ficar bom também. Se você está sendo rejeitado, em nome de Jesus, sai do ambiente onde te rejeita. Fala: Deus, muda o meu ambiente. Muda o meu ambiente. Porque eu não tenho que ficar pensando nada para ninguém. Eu tenho que viver o meu chamado contigo. Feche seus olhos, vamos adorar o Senhor.